Trouxe a Bíblia Sagrada aí, irmão? Trouxe a Bíblia Sagrada? Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Pastor, mas essa palavra foi ministrada na quarta-feira. Que bom, hein? Oh, glória. Glória a Deus. A palavra é de Deus, irmão, ela não é nossa. E esse texto Deus colocou em meu coração já faz um tempinho. Né? Eu já queria ministrar essa palavra antes, mas eu trabalhei bastante nesta mensagem. Trabalhei bastante nesse texto. E Deus me mostrou algo diferente nesse texto. E eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Você achou aí? Vamos ler, diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Guarda essa palavra, 5 alpendres. Nestes jazia, onde? Nos alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glória a Deus. Fecha teu olho, põe a mão no teu coração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Creio que o Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, que o Senhor, ó Deus, está pronto para falar em nossos corações. Então eu peço ao Senhor nesta hora que cada coração esteja aberto para ouvir, Senhor, a Tua voz. Usa-me, ó Deus, como vaso nas Tuas mãos, porque toda glória, toda honra, todo louvor é a Ti hoje e para todo sempre, porque só Tu és o Deus soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que há. Estenda a tua mão de poder nesta hora. Se tiver alguém, ó Pai, necessitando de algo da parte do Senhor, que nesta noite seja liberado, que portas sejam abertas em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele, ó Pai, que nos remiu com Teu sangue na cruz, e é para isso que nós estamos aqui, para adorar, exaltar o Teu santo nome. Quero ser instrumento do Senhor esta noite, para abençoar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar louvando, exaltando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Glória a Deus. Eu tenho temor, irmãos. A obra de Deus, ela não é fácil. Engana-se quem pensa que a obra de Deus é fácil. Às vezes a pessoa, ela
acha bonito o título, né? Pastor, tem uns que se intitulam apóstolo, bispos. E às vezes a pessoa, ela não sabe o peso que isso carrega sobre a vida dela. Por quê? O pastor é aquele que está na frente. É como dizia um pastor amigo meu, é o primeiro a apanhar. A pessoa não tem noção. A Bíblia diz que nós vamos dar conta a Deus das vidas às quais nós estamos ministrando a palavra. Então o peso é muito grande. E se a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, que está na frente, se ela não tiver um hábito de oração, de consagração, de jejum, irmão, olha, é difícil, né, pastor? É difícil, olha, vem o inimigo, olha, é difícil. A gente já tem um tempinho aí no ministério e sabe como é que a coisa funciona. E eu tenho um temor a Deus, irmãos, muito grande, quanto à palavra de Deus. Eu até não queria ministrar essa palavra, por quê? Deus me deu esse texto já faz um tempinho. Eu até tinha enviado para o Marcelo, já faz umas 3 semanas, uma foto. Porque eu queria mostrar para a igreja o que realmente aconteceu aqui nesse texto. Mas não houve a oportunidade, e então eu deixei. Mas hoje, Deus colocou em meu coração, mesmo essa palavra tendo sido aqui ministrada na quarta-feira, eu evito muito ministrar esses textos muito conhecidos. Por quê? O apóstolo Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda palavra de Deus é inspirada, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Ela veio para nos redarguir, para nos ensinar. Então quando ela diz toda, ela está dizendo de Gênesis a Apocalipse. A foto já está aí, ó. Então, aqui no segundo versículo, diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Olha ali, essa não é a porta das ovelhas, mas você precisa entender isso. Essa porta aqui é a porta principal da entrada de Jerusalém. É chamada Porta Dourada. Essa porta é a porta por onde o Senhor Jesus vai entrar, quando Ele voltar na sua glória com teus santos anjos, quando o céu se abrir, os anjos tocar a trombeta, Ele vai entrar por aquelas portas, aleluia. Pastor, mas a porta está lacrada. Realmente está lacrada, porque os muçulmanos compraram essa parte, eles lacraram, porque sabe da profecia. E além disso, não só eles lacraram a porta, mas fizeram aqui embaixo, se você observar, um cemitério. É um cemitério muçulmano. Por quê? Eles sabem que os judeus, muito mais o profeta, não pode pisar em mortos. Ele sabia que eles lacrando a porta, ali colocando no cemitério, como é que Jesus vai entrar? Primeiro, Jesus não pode pisar em morto, não pode entrar nem em cemitério. Ele sendo profeta, filho de Deus santo. Como é que ele vai entrar? Mas eles esqueceram de uma coisa, e você precisa ter isso no seu coração, que no dia que o céu se abrir, e que Jesus descer na sua glória, a Bíblia diz que haverá um terremoto, a porta vai se abrir, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, então não haverá mais cemitério, Jesus vai entrar na porta dourada, a qual está escrito para cumprir a profecia, aleluia, aleluia. Aleluia. Muitas vezes você lê o texto. É por isso que a Bíblia diz que a Bíblia nós temos que meditar. Medita na lei deste livro dia e noite. Não é simplesmente ler. Eu tenho que meditar, eu tenho que esmiuçar a palavra. Quem morou no interior, para ficar fácil para você entender, eu vou ensinar você. Se você já viu um animal pastar, o boi, ele vai lá, come o capim, depois ele procura um lugar, deita, ele regurgita, ele vai comendo o capim, vai engolindo. Depois ele deita, ele regurgita aquilo ali e fica lá remoendo. É isso a palavra de Deus. Quando você vem pegar um texto, você tem que pegar o texto e esmiuçar. A tônica aqui, todo mundo vai pregar, fala de milagre. O milagre aqui não é o principal desse texto. Pastor, mas há 38 anos aquele homem estava ali, paralítico, naquele estado, não só ele. A Bíblia diz que tinha muitos enfermos ali naquele local. Não era só ele, tinha outros enfermos. Ele foi um caso à parte.
Aquilo foi a consequência da presença de Jesus. Mas a tônica desse texto é muito maior. É muito maior, é muito mais relevante do que a cura daquele homem que tinha 38 anos e estava naquele estado. Porque a Bíblia diz aqui, ó, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Jesus chega no dia da festa, multidão. Jerusalém, naquela época tinha uma média de 10 mil habitantes. Quando tinha a festa, ela é 300 mil. Você imagina? Era um burburinho de gente na cidade. E Jesus chega dentro daquela multidão e vai entrar. Essa porta não tinha sido ainda fechada, essa porta não tinha sido lacrada. Eles entravam por essa porta, a porta principal, a porta larga. E eles entram, só que Jesus, ele dá a volta e entra pelo outro lado, aonde ficava a porta das ovelhas. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Jesus vai dar a volta e entra pela porta das ovelhas. Na hora que Jesus entra pela porta das ovelhas, é uma porta pequena, é uma porta estreita, é uma porta que a pessoa para entrar teria que abaixar. A porta das ovelhas, para você entender, quando era a festa da Páscoa, todo judeu, ele trazia uma ovelha, um cordeiro, para ser sacrificado. Eles entravam pelaquela porta das ovelhas, porque ali já estava o tanque de Betesda, porque ali a ovelha não podia estar suja, ela tinha que ser lavada por sacrifício, simbolizando aquilo que Jesus viria fazer na cruz por mim e por você. Então, na hora que eles entravam ali, eles tinham que abaixar para entrar com a ovelha, eles entravam, já colocavam dentro do tanque, já lavava ela e levava para o sacrifício. Na hora que Jesus, ele não entra pela porta principal, ele não entra pela porta dourada, que ele dá a volta e entra pela porta das ovelhas, ele estava decifrando um código para mim e para você. Ele estava dizendo para o povo daquela época, falou, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou naquela porta como aquela ovelha que ia ser sacrificada, derramar o sangue pela minha e pela tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que Jesus entra ali, ele como Cordeiro de Deus. Você se lembra? Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele dizia, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. E João está ali batizando e pregando. Eu até estava conversando aí com o Diácono Silva, sobre isso. Às vezes a pessoa estava na igreja, mas não vem nos cultos. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, por quê? Aí eu falei, não, a culpa é nossa. A culpa é nossa, eu não tenho que culpar a pessoa que não vem. A culpa é minha, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes a pessoa já está dentro da igreja, mas ela não vem, ela não está motivada a vir. Mas a Bíblia diz, na hora que eu olho para o evangelho, para as escrituras sagradas, a Bíblia diz que João Batista pregava lá no deserto, e todas as pessoas de Jerusalém, da circunvizinha, saía para ir, para ouvir João Batista pregar a palavra de Deus. Então, se as pessoas não estão vindo, é porque algo está acontecendo. Eu tenho que fazer uma introspectiva, meu Deus. O que eu preciso fazer? Porque as pessoas iam ver João Batista, ouvir João Batista pregar. E João Batista não alisava. Arrependei-vos, raça de víboras. Mas o povo ia para ouvir João Batista. Aleluia. Glória a Deus. E João Batista pregando o arrependimento, o batismo no Rio Jordão. E de repente lá vem Jesus para ser batizado. E João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora que Jesus entra pelaquela porta das ovelhas, ele estava decifrando um código. Eu sou o Cordeiro de Deus que vim para tirar o pecado do mundo. Mas de repente Jesus entra ali e ele depara com um tanque, que em hebreu é chamado Betesda. A tradução quer dizer lugar de misericórdia, casa de misericórdia, ou casa da bondade.
Betesda significa casa de misericórdia e casa da bondade. Tanque de Betesda, para você entender, simboliza a igreja. Simboliza a igreja. Tanque de Betesda simboliza a igreja. Casa de misericórdia, casa da bondade, onde as pessoas vêm para ser curada, para ser liberta, em nome do Senhor Jesus. É a casa da misericórdia, a casa da bondade. Então, o tanque de Betesda simboliza a igreja. E Jesus entra, mas a Bíblia diz que ali havia 5 alpendres. O alpendre fica, que parte da casa? Que parte da casa fica o alpendre? Do lado de fora. O alpendre fica do lado de fora. Então, se as pessoas estavam naquele estado, é porque elas estavam fora da casa de Deus. Elas não estavam dentro da casa de Deus, da casa da misericórdia. Elas estavam no alpendre. Elas não estavam dentro da casa. E o apóstolo Paulo diz que nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. E nós temos 5 alpendres. Qual é o 5 alpendre do ser humano? 5 sentidos. Visão. Audição. Olfato. Paladar e tato. É aqui que o inimigo age e muita gente se encontra enferma por causa aonde está colocando o olho, o que ela está ouvindo, o que ela está cheirando, o que ela está comendo e o que ela está pegando. Foi a tática que o inimigo usou para com Eva e ainda hoje ele usa a mesma tática comigo, com você. É através dos nossos olhos, daquilo, porque isso tem muita gente enferma. A pessoa está dentro da casa de Deus, mas ela se encontra no alpendre, porque o alpendre dela, os olhos, aquilo que faz ela ver que está fora, as coisas naturais, é que traz a enfermidade, é que traz a fraqueza para o corpo dela. A Bíblia diz que naquele lugar tinha uma multidão de enfermos. Quais o tipo de enfermos? E nesse jazia, aonde? No 5 alpendre, do lado de fora. Grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. A igreja, entenda, a igreja. A Bíblia diz que de vez em quando descia um anjo naquele tanque, movia a água, e a água representa a palavra de Deus. A água representa a palavra de Deus. O anjo, eita Deus, ei. O anjo de Deus é o pastor, é a pastora, é a pessoa que está ministrando a palavra, ela está movendo as águas. O primeiro que entender, que estiver dentro da casa de Deus, que o coração estiver aberto, é curado de toda enfermidade, porque a água está sendo movida, e eu preciso entrar no mover desta água, aleluia. Mas muitas vezes a pessoa está no alpendre, e quando ela está no alpendre, ela quer ajuda de fora. Jesus chega... E Jesus, a Bíblia diz, olha irmãos, o texto. A Bíblia diz que Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Mas Jesus não tinha 38. Jesus tinha 33 anos. Como Jesus sabia que aquele homem... Aí você vê Jesus como Deus. Você vê que aquele Jesus que sabe todas as coisas, que ele já existia antes das coisas existirem. Jesus já existia. Porque Jesus, com 33 anos, sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz. Olha a importância da gente prestar atenção no que a gente... Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque. Certo tempo, dia de culto. Certo tempo. Dia de culto, a água... A palavra de Deus está movimentando as águas. Hoje é dia, a água está movimentando. Você está precisando de algo de Deus? A água está movimentando aqui essa noite. Ó. O anjo de Deus está movendo as águas para você. Se você entender o que está acontecendo, se você entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui, aquele Cordeiro de Deus que entrou pela porta estreita, pela porta das ovelhas, ele está resolvendo o teu problema agora, porque Jesus chega naquele homem sabendo do teu estado, e ele sabe o estado que nós estamos, não há nada oculto aos olhos de Deus, ele sabe o estado que eu e você nos encontramos aqui, ele está dizendo para mim e para você, levanta!
E se levantar aqui, quer dizer, está liberto, está curado, está fortalecido, está salvo. Levanta-te. Olha, o que diz a palavra, João 10, o Senhor Jesus dizendo, 10 do 1 ao 4. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Oh, glória a Deus! E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É por isso que ele entrou pela porta das ovelhas. Irmão, isso é muito forte, irmão. Olha aqui o versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Você sabe o que eu entendo aqui? Que Deus sabe o nome de cada um. Jesus sabe o nome de cada um de nós. Então, cuidado quando você tem um nome, e você diz, eu não gosto do meu nome. Eu já vi pessoas dizer isso. Eu não gosto do meu nome. Eu queria que meu pai tivesse colocado. Cuidado, porque o nome que nós temos foi permissão de Deus. Ou não? Não, pastor, quem colocou o nome em mim foi meu pai e minha mãe. Não foi não. Não foi não. Eles foram tocados pelo Espírito Santo, mesmo não servindo a Deus, mas que para colocar-se o nome em você, porque Deus, Ele conhece o nosso nome. E Ele nos chama pelo nome. Exemplo, fácil. Quando Jesus vai nascer, o que o anjo chega e fala para ele? Ele será chamado Jesus. Quando João Batista vai nascer, o Zacarias, seu pai, fica surdo, mudo. Aí consegue escrever, pega uma toabinha lá e dá para ele escrever. Ele escreve lá, João. Mas não tem ninguém aqui na família com esse nome. O nome dele vai ser João, pronto, acabou. O anjo falou que vai ser João, acabou. Você está entendendo, meu irmão? Então, a obra de Deus, ela tem a sua excelência, ela tem a sua particularidade. Olha o que diz João 10, 9. Eu sou a porta, Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está se identificando como a porta das ovelhas, por isso ele entrou pela porta das ovelhas, por isso que ele não entrou pela porta dourada, pela porta principal, porque ele vai entrar nessa porta quando ele retornar na sua glória, para pegar a igreja, para levar para morar com ele na eternidade, aleluia. Então, se você é parte da igreja de Deus, se alegra, há lugar para mim, há lugar para você na eternidade, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é fácil? Não. Lucas 13, 22. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que salvam? E ele lhe respondeu, porfiai. Porfiai, que é isso aqui? É você brigar, mas não é brigar com o tom, brigar com você mesmo. É teu espírito brigar com a tua carne. A Bíblia diz que o nosso corpo, o nosso espírito briga com a nossa carne. Porfiai. Olha o que está dizendo. Porfiai por entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Muita gente entende errado isso. Quando ele está dizendo, o reino de Deus é tomado pela força, quer dizer, eu tenho que ter força para lutar comigo mesmo, para quebrar o desejo carnal, para quebrar os meus desejos aqui materiais, os meus desejos humanos, para deixar o Espírito Santo prevalecer sobre mim. Ele está dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo
que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Jesus entra pela porta estreita, Ele está dando um recado para mim e para você. Olha, a porta é estreita, não entra fardo. O que é fardo? É o pecado. É aquilo que faz que a gente fique agarrado aqui nas coisas terrenas, nas coisas do mundo. Os nossos olhos estão aqui. E muitas vezes nós somos levados por um espírito de religiosidade e não entendemos a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que Jesus veio fazer. Por isso que Ele entrou pela porta estreita, pela porta baixa, dando exemplo para mim e para você. Isaías, para encerrar, 43. O que é que esse cordeiro veio fazer? Isaías 53, 4, 5. O que é que esse cordeiro de Deus? Por que Jesus entrou pela porta das ovelhas? Por que Ele entrou pela porta das ovelhas? Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eita Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Na hora que Ele entra pela porta estreita, Ele dá a volta, Ele está dando aqui. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu vim aqui para tirar o teu pecado. Eu vim para curar o teu pecado. E Ele está aqui esta noite para fazer a obra na tua e na minha vida. Na vida daquele que quer. A água está se movendo. A água está se movendo. A água está se movendo. É a palavra de Deus. O primeiro que entrar, é o primeiro que entender, é o primeiro que toma posse da palavra, é esse que vai ser curado, é esse que vai ser liberto. Então quando você vem na casa de Deus, abra o coração, entenda aquilo que Deus quer falar contigo. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou sangue pela minha e pela tua vida, não poupou a si mesmo. Muito nos entende, às vezes a pessoa não entende. Na hora que você olha o enfoque desse texto, o foco é o homem que estava ali paralítico há 38 anos, mas isso é o de menos para Jesus, isso é o de menos, isso é o de menos. A maior coisa Ele fez na cruz pela minha e pela tua vida, e Ele quer fazer essa noite em nome de Jesus.